E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Os Munhecas, o MesaCast de economia mais sem frescura desse Brasil. E hoje o papo é sério, mas com aquele nosso jeitinho, né? Sabe aquela briga que tá rolando lá do outro lado do mundo? Pois é. E se a gente te dissesse que ela pode ser o motivo de você ter que fazer um empréstimo para encher o tanque do carro? Pois é, a pergunta que não quer calar. Com todo esse rolo lá fora, a nossa gasolina aqui vai ficar mais cara? A resposta curta é: com certeza. E a gente vai explicar por que isso acontece, e a história toda começa num lugarzinho com um nome que parece até trava-língua. O nome do dito cujo é Estreito de Hormuz. Pensa assim, ó. Sabe a Marginal Tietê em São Paulo às 6 da tarde? Um caos, né? Agora imagina que ali é a Marginal Tietê do petróleo mundial. Quase um terço de todo o petróleo do planeta passa por essa ruazinha. Se fechar ali, meu amigo, o engarrafamento é global. O trânsito para e o preço de tudo dispara. E para botar mais pimenta na história, tem prazo de validade. É isso mesmo. Os Estados Unidos chegaram e falaram: vocês têm até terça-feira à noite para liberar a pista. Ou seja, o relógio está correndo e a cada minuto que passa, a tensão e o preço de tudo só aumentam. A coisa tá feia. Ok, vamos lá. Antes da gente chegar na parte que dói, que é o preço na bomba, vamos entender direito o tamanho dessa confusão. O que está pegando por lá e por que isso tem o poder de bagunçar a vida de todo mundo? E olha, o negócio é sério, não é só conversinha de diplomata não. A ameaça que está no ar é bem clara segundo a agência Reuters. Se a rota não for reaberta, o próximo passo pode ser ataque à refinaria, a porto, aí o estrago é grande de verdade. O mercado fica em pânico. Aí a pessoa que está nos ouvindo pensa, tá, mas o que eu tenho a ver com essa briga lá na Casa do Chapéu? E a resposta é tudo. Pode parecer que não, mas essa crise está ligada diretamente no nosso custo de vida. É o famoso efeito borboleta do boleto. Então vamos para o que interessa, a parte prática da coisa. Qual é o caminho que essa confusão internacional faz até chegar ali naquele precinho camarada que a gente vê na bomba de combustível? Basicamente, quem manda no preço nesse momento é o medo, é a pura incerteza. Para o mercado de petróleo, qualquer sinal de fumaça já significa incêndio. Aí já viu, né? O preço entra no modo montanha-russa. Sobe e desce sem parar, mas com uma tendência bem clara de parar lá na estratosfera. A lógica é tipo uma cascata, bem simples de entender. A rota está ameaçada, certo? Então transportar o petróleo vira uma operação de altíssimo risco. Com isso, o seguro dos navios vai para a lua. O frete também. E adivinha no colo de quem essa conta toda cai no final? É, no nosso. Mas se fosse só gasolina, talvez a gente desse um jeito. O problema é que o aumento no posto é só a primeira pecinha do dominó caindo. A partir daí, o estrago se espalha pela economia inteira. Olha só como a mágica acontece. Primeiro, a crise lá no Estreito. Segundo, o petróleo dispara. Terceiro, frete e o combustível aqui dentro sobem. Quarto, tudo que é transportado, tipo comida, qualquer produto, fica mais caro. E o grande finale, para tentar segurar essa inflação, o Banco Central pensa 2 vezes antes de baixar os juros e aí o crédito para todo mundo fica mais caro. É um combo de desgraça. E aí que entra uma coisa maluca, a psicologia da inflação, que a gente chama de efeito tomate. É o seguinte, a gente já vai no supermercado esperando que tudo esteja pela hora da morte. Só essa expectativa já faz os preços subirem, porque todo mundo começa a remarcar. É um medo coletivo que vira realidade. E as consequências não param por aí. Se a gente olhar 1 ou 2 meses para frente, o cenário piora. Com tudo mais caro e o crédito apertado, o risco do pessoal não conseguir pagar as contas aumenta. Setores como transporte e aviação que vivem de combustível começam a sofrer. E até o dono do mercadinho da esquina sente o aperto, com a margem de lucro espremida. Tá, mas no meio desse furacão todo, como fica o nosso Brasilzão? A gente entra de herói ou de vítima nessa história? A resposta, por mais bizarra que pareça, é os dois ao mesmo tempo. É uma confusão. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, o Brasil é um baita produtor de petróleo. Com o preço lá em cima, a gente vende mais caro e entra mais dólar no país. Show! Só que do outro lado, a gente que mora aqui se lasca, porque o combustível na bomba sobe, a inflação come nosso dinheiro e os juros não caem. É o famoso cobertor curto. E isso cria uma sinuca de bico gigantesca para os bancos centrais, o nosso e os de fora. O que eles fazem? Eles seguram os juros lá no alto para tentar frear essa inflação que vem do petróleo, mas aí a economia que já não está grandes coisas para de vez. Ou eles cortam os juros para dar um gás na economia, mas correm o risco de a inflação sair de controle? É uma escolha de Sofia, não tem resposta fácil. Beleza, o cenário é esse, complexo, cheio de Cs. Então, na prática,
Pra gente que tá aqui no dia a dia, no que a gente precisa ficar de olho para não ser pego de surpresa. Então anota aí o resumo da ópera. Primeiro, óbvio, o preço na bomba de combustível é o primeiro a gritar. Segundo, o dólar, ele é super sensível. Qualquer espirro lá fora, ele já tem um treco aqui. Terceiro, a próxima reunião do Copom para decidir os juros. E por último, o seu índice de inflação pessoal, o preço do carrinho de compras no supermercado. A moral da história é essa. Uma treta geopolítica que parece coisa de filme, lá longe, tem o poder de definir quanto vai custar o financiamento da sua casa e até o preço do pãozinho francês na padaria. Tá tudo conectado, não tem pra onde correr. E a gente encerra com essa provocação para você pensar durante a semana. Com esse cenário todo de incerteza, a pergunta que fica é: e a sua carteira? Tá preparada para essa montanha russa que vem por aí? Valeu, galera. Esse foi mais um Os Munhecas. Até a próxima.